E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Mauro Souza. Vamos dar prosseguimento ao nosso tópico de tabela periódica. Já vimos anteriormente alguns casos da tabela periódica, agora vamos falar de propriedades periódicas ou tendências periódicas. Aqui eu vou dizer para vocês algumas que eu acho mais importante a gente trabalhar. No seu livro você tem muitas propriedades periódicas e também algumas aperiódicas, certo? Porém, eu vou falar aqui as que são mais frequentes na tua prova, tudo certo? Tanto para você acertar itens no Enem ou em qualquer outra prova de vestibular. Então vem aqui comigo, vamos lá. A primeira propriedade ou tendência periódica é o raio atômico, que eu represento aqui pela letra R. Mauro, o que é o raio atômico? O raio atômico ele vai o quê? Medir o tamanho do átomo, ou seja, a distância que existe entre o núcleo até a sua camada mais externa, até a última camada do átomo. Mas Mauro, antes de tu falar propriamente dito uma propriedade periódica, o que é essas propriedades? O que são? Gente, uma propriedade periódica, ela vai variar, como assim? Aumentando ou diminuindo, em função do número atômico. Certo? É apenas isso. É algo que vai variar em função do número atômico. Tudo certo? Então vamos lá. O raio atômico, como eu já disse, ele vai medir o tamanho do átomo, certo? Que é a distância entre o núcleo até a parte aqui, ó, mais externa, até a sua última camada, a camada mais externa da sua eletrosfera. Olha aqui no exemplo, ó, você tem aqui, ó, a distância do núcleo até, ó, a segunda camada. E aqui você tem no segundo, ó, átomo, a distância do núcleo até a terceira camada. Percebe uma coisa, ó. O raio do primeiro átomo aqui representado é menor do que o raio do segundo átomo apresentado, não é verdade? O que isso quer dizer? Conforme você vai aumentando as camadas eletrônicas, você vai aumentando o raio. Simples. Mauro, como é que eu vou saber isso? Aonde o elemento estiver na tabela periódica, no andar que ele estiver, você vai saber se ele tem um raio maior ou menor. Como assim? Se você tem um elemento, um átomo no segundo período da tabela periódica, quer dizer que ele tem duas camadas. E se você tiver um átomo no terceiro período da tabela periódica, ele tem três camadas. Certo? Então, quem está na terceira camada tem um raio maior de quem está na segunda. Certo? No segundo período. Tudo bem? Então, é assim que você vai identificar. E Mauro, como é que eu faço para calcular esse raio aí? Certo? Esse raio ele é calculado através do quê? Da difração de raio-x, em que você tem elementos, certo? Você vai ter dois átomos do mesmo elemento químico, ou íons deles, ligados, certo? Fazendo uma ligação química. Por exemplo, você tem um átomo de sódio com outro átomo de sódio. Ou um íon de sódio com um íon de sódio, fazendo uma ligação química. Então, o que eles calculam? O que calcula-se em laboratório, em alguma análise com raio-x? Você vai calcular justamente isso aqui, ó. A distância internuclear, que é o quê? O comprimento de ligação existente, certo? Então, esse comprimento de ligação dividido por 2 me dá o raio. Apenas isso. Tudo bem? Vamos analisar o seguinte. Na tabela periódica, como é que ele cresce? Tá? Essas setinhas, como eu falei para você, elas vão apontar o sentido de crescimento do raio atômico, tá? Olha lá. Nos grupos, quem são os grupos ou famílias? É quem está na vertical. Eles vão crescer de cima para baixo, certo? E nos períodos, o que é o período? Linhas horizontais. É o andar, são os andares da tabela periódica, tá bom? Vai crescer aqui, ó, da sua direita para a sua esquerda. Repetindo, aonde é que cresce o meu raio atômico? Nos grupos ou famílias, de cima para baixo. E nos períodos, da direita para a esquerda. Ei, olha só essa situação. Como é que eu vou saber se um átomo ele tem maior raio que o outro? Vamos analisar o seguinte. Vamos pensar aqui, ó. Você tem aqui o lítio e o sódio, certo? Quem é que vai ter maior raio? O lítio ou o sódio? É só você analisar o seguinte, ó. O lítio está em uma camada, o lítio ele está em um período e o sódio está no período logo abaixo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o sódio ele tem mais camadas eletrônicas que o lítio. Então, o sódio vai ter o quê? Maior raio, certo? Sempre quem tem mais camadas tem maior raio atômico, tudo bem?
Agora, Mauro, se os caras estiverem no mesmo andar. Olha aqui, ó, vamos imaginar o seguinte, ó. O lítio e o berílio, ó. Eles estão no mesmo período, estão no mesmo andar da tabela periódica. Como é que eu vou desempatar? Como é que eu vou desempatar? Você desempata pelo número atômico. Mauro, como assim? Aquele átomo que tiver o menor número atômico tem maior raio. Repetindo, o átomo que tem o quê? Menor número atômico tem o maior raio atômico. Mauro, por que isso vai influenciar? Por exemplo, o lítio e o berílio. O lítio tem número atômico 3, então quer dizer que ele tem, ó, 3 prótons. Ó. Vou colocar aqui um desenhinho. Ele tem 3 prótons. Então aqui, ó. 1, 2. 2 camadas. Certo? O berílio tem número atômico 4. Então ele tem 4 prótons, que eu vou representar aqui, ó, pelo verdinho, ó, pelas bolinhas verdes. 1, 2, 3. Opa. 4. Tá bom? Opa, olha só, galera. Só porque eu coloquei um próton a mais, quer dizer o quê? Que eu enriqueci o núcleo, não é verdade? Ou seja, o núcleo ficou maior. Se o núcleo ficou maior, a distância dele até a última camada começa o quê? A diminuir, certo? Começa a diminuir. Então, quem tem o número atômico menor, consequentemente, vai ter o quê? Maior raio. Certo? Então deixa eu apagar aqui para poder ficar o desenho bonitinho para você. Tranquilo? Agora, para a gente encerrar essa primeira parte, bora analisar uma coisa. Raio iônico. Raio iônico. Mauro, o que é o raio iônico? Quem vai medir? Obviamente também o raio. Só que você vai comparar o átomo neutro de origem com o seu cátion ou com o seu ânion. Olha só, se você tem o átomo neutro, o átomo de origem com o cátion sempre vai ter menor raio. Tudo bem? Se você tem o átomo de origem com o seu ânion, o átomo de origem perde. O ânion sempre vai ter o maior raio. Mauro, por quê? Analisa comigo. Olha aqui, ó. Você tem aqui, ó, o sódio neutro e você tem o cátion de sódio mais, ó. Aqui perdeu um elétron. O que isso quer dizer? Quer dizer que a carga nuclear dele, você tem mais próton do que elétron. Consequentemente você está perdendo lá o quê? Camadas eletrônicas. Então, o que vai acontecer? O raio começa a diminuir. Você está perdendo camada, está ficando mais próximo do núcleo, não é verdade? Então, o raio tende a diminuir. Então, olha aqui, olha aqui. Então, quer dizer que o raio do átomo de origem é maior que o raio do seu quê? Cátion. Agora do ânion, olha só, pessoal, o oxigênio neutro e o oxigênio 2-, ganhou 2 elétrons, certo? Olha, gente, ele tinha 8, tá, ganhou mais 2, ficou com 10. Aqui, ó, tinha 11, perdeu 1, ficou também com 10, tá? São isoeletrônicos até, que eu vou explicar esse fenômeno aqui para vocês. O que vai acontecer? Sempre o raio do ânion vai ser maior que o raio do átomo de origem. Por quê? Porque aqui você já vai ter mais elétrons do que prótons. Você vai ter mais elétrons do que carga nuclear. Então isso vai influenciar também. Em alguns elementos, em alguns átomos, nasce até novas camadas eletrônicas. Consequentemente, o que vai acontecer? Quando tem mais camadas nascendo, o raio aumenta. Então, quando você tiver essa comparação, o átomo de origem com o cátion, o átomo de origem ganha em raio iônico, e o átomo de origem com ânion, o raio do ânion vai ganhar, certo? Agora, gente, vem aqui, ó, espécies isoeletrônicas. O que são isoeletrônicos? São aqueles que têm o mesmo número de elétrons, tudo bem? Aqui, ó, o oxigênio tem 10 elétrons, aqui, ó, oxigênio 2-, 10 elétrons, e o sódio mais, né, também tem 10 elétrons. Como é que eu sei disso, Mauro? Pelo número atômico, ó. Era 11, perdeu 1, ficou 10. Era 8, ganhou 2, ficou 10. Ambos têm 10 elétrons. Eu já coloquei aqui pra você quem é que vence, mas eu vou explicar o porquê. Gente, como é que você vai saber qual é a espécie isoeletrônica que tem maior e menor raio, um em relação ao outro? Você vai sair por onde? Aqui, ó. Pelo número atômico.
A espécie isoeletrônica que tiver o maior número atômico tem menor raio. Repetindo, a espécie isoeletrônica que tem o maior número atômico tem o menor raio. Então, o raio do oxigênio, aqui, o raio iônico do oxigênio menos 2 é maior que o raio iônico do sódio mais. Aqui, ó. Tranquilo? Então, essa aqui é a sacada. Perfeito? Agora você da frente para que você tire o print e eu já volto com a próxima propriedade periódica. Tudo bem? Então, saindo. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora continuar aqui com mais duas propriedades periódicas que têm a tendência de crescimento bem parecida, certo? Mas há uma diferença entre elas. Vamos começar pela energia ou potencial de ionização. Olha o nome, energia ou potencial de ionização. O que ela vai me dizer? A energia ou potencial de ionização é a energia mínima necessária que o átomo deve absorver para que você arranque um elétron dele no estado gasoso. Repetindo, o que é a energia ou potencial de ionização? É a energia, certo, necessária que o átomo deve absorver para poder o quê? Perder, ou seja, ter um elétron arrancado seu. Tudo bem? No estado gasoso, lembrando bem. Olha só aqui, ó. Vamos aqui o exemplo aqui, ó. O elemento químico X, tal, no estado gasoso, tem a sua primeira energia de ionização, certo? Que eu chamei aqui, ó, de EI, certo? O que aconteceu? Perdeu o elétron. Tudo bem? Ó, ficou positivo, quer dizer que um elétron foi embora. Aí, ó, esse mesmo íon aqui, ó, no estado gasoso, recebe mais uma energia de ionização, ou seja, uma segunda energia de ionização. Aqui, ó, fica o íon X2+, no estado gasoso. O que eu quero dizer para você? Gente, sempre a segunda energia de ionização vai ser maior que a primeira. Sempre a terceira energia de ionização vai ser maior que a segunda e assim por diante. Há uma tendência. E a tendência de crescimento, ela não é assim constante, certo? Ela não é constante. Tipo, vamos imaginar, se essa aqui fosse 50, para me tirar o outro elétron, teria que ser o quê? 50 também, aumentar 50, né? Seria 100 para poder tirar o segundo elétron, dobrar? Não, às vezes não pode ser isso. Vamos imaginar, aqui era 50, vamos imaginar quilojoules, aqui você precisaria de 1000 quilojoules para tirar o segundo elétron. Então não é algo constante, certo? E qual é a tendência de crescimento? Aqui da energia potencial de ionização, ela cresce nos grupos de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Repetindo, nos grupos de baixo para cima, nos períodos da esquerda para a direita. Agora olha essa outra aqui, ó. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. O que isso quer dizer? Afinidade por elétron. É o que? É a energia liberada por um átomo quando ele captura um elétron no estado gasoso. É energia liberada. Aqui é absorvida, aqui é liberada, certo? Gente, qual é a sacada aqui, ó? Sempre que você tiver o quê? Olha pra cá, ó. Você tem o elemento X gasoso, capturou um elétron, se transformou no íon ali, ó, X gasoso. Olha aqui quanto ele liberou, 100 kJ. Exemplo. Aqui, ó, o átomo Y gasoso pegou um elétron, ó, formou o íon Y-, liberou 300 kJ. Quem é mais estável aí? Sempre aquele que tiver o quê? A maior liberação de energia. Ele vai ser o mais estável. Sempre aquele que tem a maior liberação de energia vai ser o mais estável. Tudo bem? E como é que cresce aqui, gente? Como é que cresce essa situação? Nesse sentido, crianças, nesse sentido, nos grupos, mesmo esquema, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Só que eu excluo quem? Os gases nobres. Exclua os gases nobres porque eles são tão estáveis que eles não precisam capturar elétron, certo? Então você da frente para que tu tires o print. Vamos falar aqui sobre eletronegatividade e eletropositividade. Um é o oposto do outro. Eletronegatividade é a tendência ou propriedade periódica em atrair elétrons. Conforme for maior a sua eletronegatividade, mais reativo é o átomo. Essa é uma escala que varia de 0 a 4, segundo Pauling, certo? Mauro, como é que cresce na tabela periódica? Nesse sentido, ó, nos grupos
beleza? Nos grupos de baixo para cima e nos períodos da direita para a esquerda. O elemento mais eletronegativo na face da Terra é o flúor, certo? Ei, gente, eu tenho que excluir também quem? Os gases nobres. Por quê? Eles não precisam atrair elétrons, não precisam de elétrons. Então, isso aqui é a tendência em puxar, atrair elétron, querer ser negativo. Eletropositividade é a tendência em querer ser positivo, perder elétron, empurrar elétron, mandar elétron embora, certo? Conforme for mais eletropositivo o átomo, mais reativo ele é. Isso vai influenciar diretamente na reatividade. Então, como é que cresce? A eletropositividade cresce no sentido contrário, certo? Cresce no sentido contrário. Cresce da direita para a esquerda nos períodos e de baixo para cima nos grupos, excluindo também os gases nobres, até porque eles não precisam perder elétron para fazer ligação química, eles já são estáveis. Certo, galera? Então, essas são as duas últimas propriedades. Vou sair da frente para que você tire o print e por hoje é só. Tchau, tchau!